Olá, youtubianos! Sejam bem-vindos a mais uma leitura comentada de alguns trechos retirados de algum livro sobre o espiritualismo racional. E nós estamos estudando este livro aqui, Materializações de Espíritos. Não poderíamos falar sobre espiritualismo racional sem falar sobre espíritos e suas materializações, porque houve uma época em que esses fenômenos eram estudados de forma muito tranquila nos meios acadêmicos. A alma era aqueles que se formavam em psicologia, estudavam a alma, né, como o currículo nos estabelecimentos acadêmicos. Então, nós vamos dar início à introdução desse livro. Essa primeira parte da introdução, então, é de Paul Giebert, né? E ele diz assim: antes de começar a descrição de minhas observações, recordarei que há 15 anos publiquei minhas primeiras investigações sobre os fenômenos psíquicos. Tais investigações referem-se principalmente à escrita direta obtida uma ou entre duas lousas. Esse fenômeno foi observado com todas as precauções requeridas, por meio de uma experimentação rigorosa, realizada no decurso de numerosas sessões que possivelmente chegam a 500. Então, é um trabalho árduo, né? Aqui é feito um trabalho não só de um dia ou de uma opinião pessoal, e sim está fundamentado em opiniões de estudiosos da época, né? E de numerosas experimentações. Então, desde então tive a oportunidade de ver um certo número de médiuns e de fazer experiências com eles. A América do Norte, onde o espiritismo forma uma espécie de religião organizada no modelo de numerosas seitas que vivem umas ao lado das outras, é particularmente favorável ao gênero das investigações em questão, pois os médiuns de ambos os sexos são bem numerosos. Uns são profissionais, outros não, e esses se prestam ao estudo das suas faculdades em círculos íntimos. Então, há mais de 10 anos vivo nos Estados Unidos da América. Durante esse tempo fiz experiências com diversas pessoas dotadas de várias espécies de mediunidade. Então é um número bem elevado de experiências. Dentro desses estudos ele vai descrever dois tipos de fenômenos, que são os fenômenos de materializações de espíritos e penetração na matéria ou desmaterialização. Então, começa com essa introdução e logo vai falar sobre o local das experiências, a iluminação. Ele vai contar aqui que se usava uma lanterna do nosso assoalho para que os assistentes não projetassem nenhum tipo de sombra no aposento. Tudo isso na tentativa de minimizar fraudes, isentar-se de fraudes, né? Eles fizeram até uma gaiola, colocaram o médium dentro da gaiola, né? E o prenderam, né? A médium era introduzida no interior da gaiola, onde existe uma cadeira comum e uma dentro dessa. Se fechava a porta com o cadeado e se selava este. As cortinas eram ajustadas com toda exatidão. Então vejam todo o cuidado para que se pudessem analisar o fenômeno com maior clareza possível, né? Para se manter a obscuridade dentro da gaiola, porque mais adiante nós vamos ver porque que esses fenômenos ocorrem melhor, de uma forma melhor,
no escuro, né? Em certos momentos até eles atavam o médium. Eles atavam o médium para que não houvesse dúvidas de que não era ele, né? Desses estudos se podia tirar o seguinte: em tom sentencioso e seco, fez um pequeno discurso a respeito das precauções que deveríamos tomar nas sessões e nos expor igualmente às grandes dificuldades que ele e os demais espíritos tinham que vencer para conseguir a produção dos fenômenos que chamamos de psíquicos e dar provas desta verdade esplêndida que consiste na sobrevivência do espírito depois da morte. Então não era qualquer reunião, eram reuniões que eram permitidas justamente para provar a sobrevivência dos espíritos. Cientificamente nós não temos como provar, né? Porque não tem como que vai provar a existência do espírito, mas essas evidências da sobrevivência do espírito é muito forte aqui, né? Desde as mãos do espírito que se materializava, tipo das mãos, tipo da voz, né? Eram diferente da do médium, né? Isso podia se verificar também nas roupas, né? Eles podiam até tocar nesse espírito, porque nós vamos ver mais adiante como que esse fenômeno acontece, que ele se torna tangível como um objeto, como um celular aqui, que nós estamos assistindo, né? Houve experimentos, então, que ele passou 2 horas dentro dessa gaiola, né? E os espíritos disseram que o médium já estava perdendo forças, que as manifestações iam terminar, porque é extremamente extenuante para o médium esses fenômenos, né? Porque é um ectoplasma que sai do médium e incubinado com os fluidos do meio ambiente. Então, são luzes que iam se apagando aos poucos, né? E aí se extenua o médium, e daí não há o que se fazer, né? Porque de se ter um treinamento entre a equipe, espírito e médium, para que isso ocorra de maneira mais produtiva, essa aparição, né? Então tudo é rigorosamente examinado no início e após as reuniões, né? E todavia, antes de fazer o relato da sessão padrão em que a médium se achava atada no próprio gabinete, mencionarei esse fato. Em muitos casos, a médium ficava com 2 outras pessoas, não no interior, mas fora e na porta do gabinete. A médium colocava as mãos sobre o braço esquerdo da pessoa que ficava no meio e sobre essas 3 pessoas assim dispostas, fazendo face aos assistentes. Colocava-se uma cortina de cor escura, de maneira a não deixar ver senão a cabeça. Então os cuidados eram inúmeros, né? Até de deixar as mãos da médium em uma posição onde que não se tivesse dúvidas de que não era ela que se mexia, e era assim o espírito materializado. E então que aí o espírito podia se manifestar, né? Então algumas das sessões, embora havia essa cortina, então, para atrapalhar a médium, e o espírito, então, se aparecia entre essas cortinas, né? Houve um caso também que um médium, algum assistente, abraçou espontaneamente
o espírito, e isso gerou muitos problemas, porque tiveram que parar a materialização e o médium acabou indo para o hospital, porque foi uma parada abrupta, né? Porque esse fluido ele sai e volta para o médium, né? Há médiums que foram pesados antes e depois, e depois se observa uma diminuição do peso do médium após as sessões, que são os fluidos dele, né? Que são usados. Existe também, depois dessa introdução, existem algumas observações sobre as materializações que eu vou ler aqui, né? As materializações, pelo contrário, podem ser não somente vistas e ouvidas, mas também tocadas, fotografadas e mesmo moldadas. Elas têm uma existência objetiva. Então, o espírito formado por esse ectoplasma, esse fluido, essa substância, que se dizia substância, só depois, nesse tempo aqui desses estudos, existia uma substância que se dizia que formava os espíritos. Só que mais tarde, então, que foi se estudar isso como ectoplasma, né? O nome como plasma, que ele dá origem, ele se torna tangível, que nem uma cera, né? Você aquece a vela e depois, quando resfria, se forma uma base sólida, que é a vela esfriada, né? Daquele líquido, daquela parafina que virou sólido. Então, da mesma forma, né, de uma maneira análoga, não é da mesma forma, né, porque nós não sabemos esses mecanismos espirituais, os espíritos mesmo dizem que não tem como descrever muitas etapas que acontecem, porque nós não temos argumentos suficientes, né, linguagem suficiente para se utilizar, né. Então, mais tarde se estudou como ectoplasma. Esse ectoplasma ele se torna tangível, e ele se torna tangível para todos, né? Não é apenas o médium que vai ver ele, né? O espírito, há médiums que veem espíritos, mas no caso das materializações de espíritos, todos os assistentes, todo mundo pode ver, né? O espírito, não é só o médium, porque ele é produzido por uma matéria que nós temos aqui, né? Então, tem o seguinte, ó. Quanto mais se estuda, observa, lê ou experimenta, mais lacunas ou contradições se notam, como não poderia deixar de ser nas diversas manifestações que, na verdade, nos dão, por vezes, a impressão de, logo assim, como inconsciente de Ratna, um devoto não hesitaria em reconhecer aí o espírito da mentira. Contudo, é preciso não perder a coragem no meio dos produtos que vemos sair do filão dos fatos psíquicos. É possível encontrar bastante minério, precioso para que sejamos pagos pelo nosso trabalho, e ousamos dizer amplamente pagos. Então, se havia muita tentativa da psicologia de explicar os fenômenos e muito charlatanismo, então as conclusões aqui são muito boas, né? Nós podemos ler aqui, né? Em resposta a essa objeção que me foi feita, aproveito o ensejo que se me oferece para declarar categoricamente que eu não creio na existência de tudo quanto nela se passa. A química e a física foram outrora ciências ocultas, né? Mas hoje elas já não são tidas como ciências ocultas, né? O atomismo, o ocultismo, e Newton gostava bastante, né, da alquimia, né, dos átomos, passou por isso, né? Então,
há somente duas classes de estudiosos da ciência, de um lado os que buscam levantar a cúpula do edifício antes de estabelecer solidamente os alicerces e pretendem interpretar a natureza antes de conhecer os elementos de suas leis. De outro lado, depois de se terem assegurado da consistência do terreno de que escavam conscientemente o solo para descobrir a rocha sobre a qual deverão assentar os fundamentos do conhecimento, nós queremos pertencer a estes últimos, né? Ao espírito investigativo, né? Somente o espírito investigativo, né? Bem conhecida essa asserção de um pensador: se Deus existe, a ciência o descobrirá. Não sabemos se cabe à ciência tal fato, né? Tal descoberta, mas podemos esperar que, se a consciência do homem sobrevive à morte do corpo, a psicologia experimental demonstrará. Alguns céticos de ontem, hoje crentes fervorosos, afirmam que ela já o demonstrou. Seja como for, se esta prova deve ser um dia ser feita, se nós a queremos completa, brilhante e refutável, acumulemos as observações e as experiências, pois que, como escrevia Buffon no século passado, os livros em que estão essas recolhidas são os únicos verdadeiros capazes de aumentar os nossos conhecimentos. Então, dos livros, né, que ele está falando aqui, está escrevendo justamente por causa da questão dos livros, né? Então, do Paul Giber, algumas anotações sobre ele: um investigador de fenômenos espíritas, era doutor em medicina, preparador do Museu de História Natural de Paris, né? Foi designado pelo governo para estudar a febre amarela em Cuba, a cólera na Espanha e o método experimental na Alemanha. Então ele tinha um profundo conhecimento, né? Em 1900 ofereceu ao Congresso Internacional Oficial da Psicologia uma memória relatando numerosas materializações de espíritos observadas em seu próprio laboratório em Nova York, com a presença de várias testemunhas, notadamente de preparadores que o assistiam nos seus estudos de biologia. Trata-se do presente trabalho, que é o trabalho que ele fez. Então ele mostrou, né, para os demais, que quisessem, né? Apesar das ameaças, o grande homem de ciência foi Paul Giber. Não hesitou em pôr de lado seus interesses materiais para a defesa da nova ciência. Então, como sempre, são atacados, né? Quem não era atacado quando acaba, né, acaba tentando fazer alguma experiência, né, algum relato. Se os fatos anunciados fossem falsos, seria preciso desmascararmos a sua falsidade por meio de sérias demonstrações e não nos contentarmos com vagas alegações. Nesse caso, faltar às regras científicas contrariava os princípios do método experimental. É verdade, mas as consequências deste enriquecimento da boa linha não são graves. Então, não adianta pegar e simplesmente dizer que não existe ou refutar uma ideia, né? Que são investigações que foram feitas, né? E muito bem feitas, por digno de passagem, né? Então, a gente tem o Paul Giber, né? Desses pesquisadores aí, bastante renomado, que estudou aí com Bozan, para descrever essas ideias do espiritismo, do espiritualismo racional. Nós vamos, num outro momento, num outro dia,
gravar um outro vídeo daí sobre a segunda parte das materializações dos espíritos, em proporções minúsculas. Nós vamos falar um pouco mais de Ernesto Bozano, e que tem algumas fotos também sobre as materializações. Tá bom? Então é uma coisa possível, já era feito naquela época, né? Época de Kardec, eram feitos esses estudos de materializações. Hoje em dia já não se tem visto tanto estudos nesse sentido, mas é porque já tinha sido feito, né, esses estudos, essas investigações, né, como nós dissemos aqui, são evidências bastante plausíveis da imortalidade da alma, da sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, né, por meio de diversas comprovações, né, isenções de fraudes, não por um, mas de dezenas de estudiosos de ciência. Tá bom? Obrigado que você chegou até aqui. Um forte abraço e até mais.